Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Habilidades dos Profissionais do Futuro. Hoje vamos receber um especialista na área de comportamento humano. Então vem material grosso hoje aí, vem muito conteúdo hoje. Então quem tiver online aí, se preparem em papel e caneta na mão para fazer anotações, que essa live vai ser incrível. Boa noite, Aline, Milvia, Renan. O áudio aí tá bom, gente? Só dá um feedback para mim, por favor. Deixa eu chamar o nosso convidado aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Hoje nós vamos ter o Rafael Gonçalves, que ainda não está online aqui. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Então, lembrando, todas as terças e quintas-feiras, estamos fazendo uma jornada agora, nesse momento, sobre os profissionais do futuro. Quais são as habilidades, né, que nós... Algumas postagens, depois vocês vão poder ver no meu Insta, que tem algum conteúdo que eu postei escrito, para que vocês possam ver. E agora nós estamos fazendo uma sequência de lives, para que a gente possa... deixa eu colocar aqui. Uma sequência de lives para que a gente possa exemplificar um pouco mais de habilidades, porque não são só 5 habilidades que eu postei lá, são muito mais, né? Inclusive hoje nós vamos ter aqui algo incrível aqui. Olá, Rafael. Ao vivo e a cores aí, Rafael. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Tá me ouvindo bem? Tô bem também. Eu tô sem fone aqui, mas tá me ouvindo bem, né? Então vou Sim, ficar sem sim. fone que Tô te ouvindo melhor. bem sim, cara. Então tá E jóia. aí? Pessoal, quem tiver Como é que... online aí, quiser tocar aí no aviãozinho, mandar para alguma pessoa, hoje nós vamos ter conteúdo, né? Pessoal, quem tiver Rafael, online aí, antes de eu apresentar o Rafael, quiser ele é uma tocar pessoa aí no aviãozinho, incrível, mandar eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele é especialista na área de comportamento humano, né? Você também tem uma longa jornada na área comercial aí. É uma pessoa que eu admiro muito, é muito Obrigado, estudioso. Então, obrigado. eu acredito aí, vindo dele, vai vir conteúdo aí para quebrar tudo aí na live hoje, né, Rafael? Vamos lá, eu tô à sua disposição, cara. Tô à sua disposição para a gente poder ajudar, crescer e contribuir com as pessoas, né? Crescer e É isso contribuir com as aí. pessoas. Eu quero só confirmar se o pessoal tá me ouvindo bem. Queria que você comentasse aí, ó, já temos 8 pessoas. Diga aí se você está me ouvindo, está me vendo. Eu estou aprendendo a fazer esse negócio aqui de live. Conhecimento de gente, de perfil comportamental, comunicação a gente tem. De live a gente está desenvolvendo. E aí Todos nós estamos aprendendo, né? eu criei hoje um retorno aqui com o notebook e tem toda uma parafernália aqui. Estou me sentindo um verdadeiro youtuber mesmo, sabe? Aí, ó. E aí eu tô testando aqui. Agora eu preciso que vocês me ajudem, tá? Então comentem aí, você que tá já na live, a imagem tá legal, eu tô bem enquadrado aqui, parece que a minha cabeça tá cortando um pouquinho. Deixa eu dar uma subidinha aqui no... Beleza. Beleza, joia. Luiz, e aí? Você que manda, cara. Como é que a gente começa? Aí, agora sim, agora eu regulei. Isso. Você que me direciona aí, eu tô à sua inteira disposição, viu? Renan, boa noite, meu amigo. Como é que você tá, cara?
O Renan, nós somos aprendizes. O Renan já é master já nesse negócio aí. De live e postagem, né, Renan? Especialista aí na área de marketing, Terça-feira, vendas. Rafa. Terça-feira é o Renan que vai estar aí com a gente. Oh, coisa boa, coisa boa. Com Terça-feira certeza eu vou estar próxima. assistindo. Com certeza eu vou estar assistindo. Mas Luiz, é vamos isso lá, aí. cara. Vamos lá, Vamos lá. porque esse tempo desse pessoal aí é precioso, né? Então, Rafael, deixa eu... então, Pode as falar. habilidades do futuro, como, né, trabalhei algumas 5 habilidades, né, habilidades profissionais do futuro, porque o futuro é agora, a internet, né, com essa pandemia, tudo mudou, né, Verdade, muitas pessoas estão travadas, né, não sabem o que vai acontecer, estão preocupadas, outras verdade. estressadas, Sim. então esse é um momento de mudança. Algumas pessoas já viraram a chave, outras não, outras estão virando, né? E como que é esse profissional, essa pessoa que está nos ouvindo agora, né? Às vezes está passando por esse momento, né? Como que eu, né, avanço? Quais são as habilidades do profissional do futuro? Né, que habilidade que a pessoa precisa desenvolver ou aperfeiçoar que ela vai avançar na carreira, ser mais assertiva, ser bem-sucedida ou no negócio próprio, ou sendo um excelente profissional de uma empresa, né? Então, eu queria Ótimo, saber um pouquinho de você sobre isso. ótimo. Luiz, eu acredito que a habilidade zero desse momento é a inteligência emocional, né? Fica até meio clichê, né? É uma palavra que está bem na moda, né? Ah, inteligência emocional. Então, todo mundo está falando muito disso. Agora, eu vim trazer algo hoje aqui para você e para você que está me assistindo aí, que é assim, ó, se você, não basta você só ter a inteligência emocional, você precisa saber como transmitir essa inteligência emocional, ok? E hoje existe um grande desafio mesmo com relação à comunicação, tá? Pessoas que estudam muito, né? Que sabem muito, até mesmo de inteligência emocional, mas na hora de transmitir, quando eu falo comunicação, é a comunicação mesmo, é a verbal e a não verbal. Essas pessoas elas acabam tendo dificuldades por falta de conhecimento. Então elas são expertas em inteligência emocional e têm dificuldade de se comunicar, têm dificuldade de transmitir isso. E uma das coisas que eu tenho tomado cuidado no meu trabalho, para quem não me conhece, hoje eu tenho um trabalho dentro do sistema FIEP, eu sou gestor de vendas do sistema FIEP, e desenvolvo uma carreira solo aí na área de coaching, na área de análise de perfil comportamental. E o que eu percebo? Eu percebo que as pessoas hoje já têm a preocupação da inteligência emocional, que há um tempo atrás não existia, mas muitas vezes há uma dificuldade de comunicação, tá? Comunicação. E aí eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre essas experiências aqui com você e com a galera aí. Mas antes eu queria pedir para as pessoas que estão aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, ó. Nos últimos 3 meses, você teve alguma discussão, algum problema na sua casa por conta dessa pandemia? Muita gente está trabalhando em casa. Você teve alguma faísca lá com a sua esposa, com os seus filhos? Às vezes, pela forma como você falou, né? Se você teve, ou se você conhece alguém que tem, talvez você não teve, mas você conhece alguém que teve, pega o aviãozinho e manda para essa pessoa. Né? Manda uma mensagem e diz assim, ó, cara, isso aqui é ferramenta, eu vou dar uma ferramenta aqui. Eu vou dar uma ferramenta para quem estiver junto comigo aqui, para facilitar a comunicação e para ser mais assertivo. Eu não vim só da teoria, não, eu quero dar uma ferramenta. Tá? Então, manda para essa pessoa. Se você é uma pessoa da área de venda, se você é um líder, um gestor, um empreendedor, um empresário, está tendo dificuldade entre setores, né? Hoje, as empresas estão tendo muita dificuldade porque as equipes diminuíram, a pressão aumentou, a incerteza está muito grande, e aí quando você vai precisar fazer uma negociação entre setores, dá choque. Né? Dá choque, sai faísca, está todo mundo com nervo, às vezes, a flor da pele, e aí você precisa não só entender de inteligência emocional, mas você tem que saber como usar essa inteligência emocional. Quais as palavras utilizar. E é isso que eu quero passar aqui, é isso que eu quero compartilhar aqui com você hoje. Então, se você conhece, pega o aviãozinho aí, manda para 1, 2, 3 amigos que você tenha e te vieram à cabeça a hora que eu falei esse tipo de dificuldade. Tá? Não sei quem, além de mim, às vezes está passando por esse tipo de situação, mas na nossa empresa, no nosso dia a dia,
A gente tem vivido momentos tensos, né? É muita tensão por conta de uma ansiedade, de uma incerteza com relação a essa pandemia. Isso é geral, né? Todo mundo, né? É assim, né? É Algumas verdade. pessoas já conseguiram saber lidar, mas porque criança em casa também está tendo que ser professor também. Então tudo isso, né, gera estresse, né? Uma mudança, mesmo que seja para coisa boa, ela gera um Exato, estresse. exato, 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 exato. É isso aí. Oh, o Selmo tá aí, cara. E aí, Selmo, boa noite. Como é que vai, meu amigo? Que bom ver você aqui, viu? Ótimo ver você aqui. Luiz, eu vou falar, cara, eu vou dar alguns exemplos, tá? Vamos começar falando de situações que são exemplos. Eu vou dar um exemplo com relação a uma equipe, a pessoas que eu já trabalhei numa equipe de trabalho, ok? Não vou pontuar qual foi o momento, qual foi a linha do tempo para não expor as pessoas, tá? Mas assim, a gente como gestor de vendas, você já foi gestor de vendas, já liderou a equipe, e pela lógica da empresa, lógica de gestão, a empresa ela nos dá uma meta, um objetivo, às vezes nos dá algumas orientações, ou seja, o que pode, o que não pode fazer, e nós, como gestores, nós precisamos dar um comando para a força de vendas. Precisamos dar um comando para os vendedores, né, irem para o campo, avançarem e atingirem o objetivo. Ok? Aí a pergunta é, quando você vai dar esse comando, quando você vai montar essa orientação, você faz ela geralmente uma vez só. Sim. Ok? Geralmente você faz ela uma vez só. Você monta a estratégia, a operação, a tática, né? Lança o pessoal e beleza. Agora a pergunta é, as pessoas escutaram o que você falou? Sim. Né? Agora elas entenderam da mesma forma? Talvez, né? Talvez. Por que talvez? Porque existe na nossa comunicação eu posso dizer assim, ó, todos nós falamos o português, correto? Mas lá no Nordeste tem um dialeto, né? Em São Paulo tem um jeito de falar, no Rio Grande do Sul tem outro, em Santa Catarina tem outro, ok? Quando a gente vai lidar com pessoas, quando a gente vai se comunicar com pessoas, existe algo não verbal que está por trás do perfil de comportamento das pessoas, que é como se fosse o dialeto daquela pessoa, tá? Eu vou chamar de dialeto, para não chamar de idioma. Então, o idioma é o mesmo. Você vai dar um comando para a tua equipe, ele é o mesmo. Agora, cada pessoa tem um dialeto diferente. E aí, individualmente, você tem que ajustar o comando. Eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei com uma equipe de vendas onde eu tinha duas pessoas. Uma tinha um perfil totalmente influente relacional, né? Era apaixonada por pessoas, ela transpirava relacionamento, ela gostava de relacionamento e tinha muito resultado dessa forma. E eu tinha uma outra pessoa que era extremamente processo. Ela era extremamente conforme, tá? Então, quando eu ia dar um comando de vendas, eu dava um comando geral para toda a equipe. Mas eu precisava rapidamente chegar para essas duas pessoas e fazer uma abordagem individual diferente, né? Eu precisava falar, eu precisava checar, né, validar aquilo que eu dei de direção no dialeto dela, para fazer sentido para ela, né? Porque se eu deixasse só na minha direção geral, na minha direção normal, vamos dizer assim, no português, né, padronizado, que é isso que as empresas fazem muitas vezes, elas padronizam tudo. Quando chegava para uma das pessoas, sempre uma dessas pessoas ela tinha dificuldade. Se fosse algo mais relacional, mais para fazer uma abordagem de cliente, um relacionamento, a vendedora tipo 1, ela, ia bem, né? Fantástico. E a tipo 2, ia mal. Agora, se fosse uma coisa mais de abordagem formal, uma coisa mais séria, mais razão e menos emoção, aí já a tipo 2 ia bem e a tipo 1 não ia bem. Mas por que isso acontecia? Porque se eu não trabalhasse de forma personalizada com cada comunicação, eu não ia conseguir extrair o resultado dessas duas pessoas de forma eficaz. Será que isso acontece aí com você? Nós estamos com 11 pessoas, né? A pergunta você que está aí, diz para mim, você já percebeu que às vezes você falou uma coisa para uma pessoa, para um funcionário, para um líder, para um vendedor seu, ou até mesmo para o seu filho, e parece que você falou grego? Você falou para ele ir para a direita e parece que ele entendeu que era para ir para a esquerda. E você percebe que não é maldade. Você já passou por isso? Você já passou por isso? Diga sim aqui. Digita sim. Fala, eu já. Né? Ou até mesmo com a sua esposa.
Você parece que você deu o comando preciso para sua esposa, você deu a orientação, pediu aquilo que você queria, e aí a hora que você foi ver, fez outra coisa. E aí você fala assim, mas não é possível, né? Às vezes parece até que é de propósito, mas eu afirmo para você, na maioria das vezes, tá, pessoal? Na maioria das vezes, não é de propósito. Pode ser, pode ser. Existe caráter nas pessoas, né? Existem pessoas com e sem caráter, mas na maioria das vezes não é de propósito. É porque você está usando o seu dialeto para comunicar com uma pessoa que tem um dialeto diferente. Todos nós falamos o português, mas pode ser que a sua esposa ela tenha um dialeto mais nordestino e você tem um dialeto mais paulista, né? Pode ser que você fale com o seu funcionário, com o seu vendedor, e você tem um dialeto mais catarina e ele tem um dialeto mais rio-grandense. Eu estou fazendo essa analogia para fazer sentido para você o que eu estou querendo explicar aqui. E eu quero mostrar para vocês que existe uma pessoa que criou uma metodologia, que é a metodologia da qual eu aplico, né, através das minhas análises, que ajuda a gente a mapear isso. Essa pessoa, que foi William Moulton Marston, foi um americano, ele foi patrocinado pelo exército americano para desenvolver pesquisas para entender como as pessoas reagiam. Porque o exército percebeu assim, a gente dá o mesmo comando para 100 soldados, todo mundo atinge o objetivo, mas eles não fazem da mesma forma. E eles ficavam, mas como não faz da mesma forma? O objetivo era atingido, mas não era feito da mesma forma. Por quê? Porque as pessoas entendiam de forma diferente. Pra você ter uma ideia, esse cara, o Marston, foi o criador do polígrafo, o criador do detector de mentira. Exatamente porque a teoria dele estuda a reação da pessoa quando eu gero um estímulo. Ou seja, quando você, pai, dá um comando para o seu filho, qual é o estímulo? Qual é a reação dele? Quando você, esposa, pede algo para o seu marido, qual é a reação dele? Quando você, funcionário, empresário, lança um projeto, lança um desafio para o seu colaborador, ou você, funcionário, vende uma ideia para o seu chefe, qual é a reação dele? Marston estudou isso e criou como se fosse uma... Como é que eu posso fazer uma analogia para ficar fácil, Luiz? Assim, ele criou como se fosse um... Rafael, que acontece no cotidiano e no piloto prático. Muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Tá? Às vezes a gente pensa que não, mas isso no automático, puxa vida, cometi um... Né? E você falou uma palavra aqui, Luiz, que é assim, ó, essa é o calcanhar de Aquiles. É o que a gente chama de automático. Tá? O automático. Por quê? O mundo digital, ele vai fazer a gente ficar ainda mais ansioso, tá? Por quê? Porque a gente entrou na pandemia e a pandemia fez a gente se tornar cada vez mais digital. E o digital, em vez de facilitar a nossa vida, porque essa era a proposta, ele vem de certa forma, se a gente não cuidar, ele vem nos escravizando, né? Eu gosto muito do que o Pablo Marçal fala, ele fala da ditadura da tecnocracia. Quer dizer o quê? Eu vou me afundando no digital, eu não consigo me desapegar do digital, não é essa a proposta é facilitar. E aí, quanto mais a gente entra no digital, mais a gente tem tempo e mais a gente começa a fazer mais coisas e vai entrando no automático. Toda vez que você entra no automático, você aciona o seu dialeto. E aí você sempre vai falar de forma padronizada. Você sempre vai vender uma ideia de forma padronizada. Você sempre vai fazer um pedido de forma padronizada. Você sempre vai chamar a atenção de uma pessoa, um líder, né, vai chamar a atenção, o pai vai chamar a atenção do filho de forma padronizada. E aí é onde começa a confusão. Porque você fala um dialeto, a outra pessoa fala outro dialeto, e aí você não tem resultado. É isso aí. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza, faz todo sentido. Faz todo sentido? Pessoal, diz para mim aí. Faz sentido? Só responde assim, ó, faz. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Quando você entra no automático, a tendência não é você sempre falar da forma que você acha que é certo, aquela que você acha que é a correta. Aí a empatia... e justamente com a era digital, e como você disse, né, Rafael? Essa mudança de você ser você mesmo, mas ser você mesmo, mas como ser você mesmo? Né? Tem um jeito, tem uma maneira. E é isso que eu acredito que você vai aprofundar aí pra gente, né? A cereja do bolo aí. Tá aí outra coisa que você falou, né? Luiz, hoje você só tá dando pérola. Eu acho que eu vou escutar você em vez de falar. Você acabou de falar assim, né? Existe hoje uma tendência, uma moda, uma modinha, né?
E a gente tem que tomar cuidado com as coisas, a gente tem que ser, de certa forma, meio crítico, meio observador e meio crítico. Questionador, não é crítico, mas eu vou falar questionador com relação a determinados princípios ou teorias, né? Então, hoje, existe muita coisa do, seja você mesmo, seja natural, abra a câmera e vamos fazer e tal, você tem que ser você mesmo. E aí você começa a perceber pessoas, principalmente as mais jovens, as que têm um pouco menos maturidade, tá? Não que eu seja um senil, né? Mas assim, a gente já tem um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho de vivência e consegue perceber que muitas pessoas jovens, na faixa aí dos seus 15 até os seus, sei lá, 30 anos, você percebe que a pessoa começa a ser ela mesma, ela acha que ser ela mesma é falar aquilo que dá na telha. E ela começa a falar qualquer tipo de coisa sem nenhum filtro. Sem nenhum filtro, nenhum tipo de filtro. Aí a pergunta é, vai dar resultado fazer isso? Se ela falar com alguém que tem o mesmo dialeto dela, vai. Agora, se ela fala com alguém que tem um dialeto diferente, não vai. Pode acontecer até pior. Pode acontecer de que essa pessoa ela confronte o ouvido da outra e ela perca uma amizade, perca um negócio, perca um emprego, tá? Tudo isso pode acontecer por conta dessa tendência de falar, agora a gente tem que ser a gente mesmo, vamos todo mundo falar o que dá na cabeça. Existe uma grande diferença entre você ser natural e a forma como você se comunica, né? Existe uma grande diferença. O que você acha sobre isso, Luiz? Assertividade, né, Rafa? A comunicação, já entrando aí um pouco de comunicação, né? A Sim, assertividade, né? O como você fala, isso sim, é muito importante, porque é a maneira que você consegue algo das pessoas, sem pedir por favor e sem mandar, né? Mas sim. tem uma forma, tem um jeito, né? De pedir com jeito as coisas, né? Exato, Então, exato, bem exato, nessa linha exato, mesmo. exato, exato. É, eu vou dar um outro exemplo aqui, e aí eu já quero falar um pouquinho dessa teoria que eu acabei comentando, que é a teoria DISC, né? Muita gente já conhece a teoria DISC, às vezes tem um conhecimento um pouco mais superficial. Eu quero ver se eu consigo contribuir para aprofundar um pouco mais e deixar essa ferramenta aqui para vocês, tá? Eu tenho a tendência, eu vou falar de mim, da minha experiência. Eu tenho a tendência, e já identifiquei que eu sou uma pessoa que gosta do detalhe, que gosta de conhecimento, de informação, de detalhe, né? Então esse é o meu dialeto. Se você quer falar comigo, né, se você quer me chamar a atenção, traga detalhes, traga informações. Agora perceba que tem gente que não se preocupa tanto com isso. Tem gente que olha mais pelas pessoas, tem gente que olha mais pelo resultado em si e não tanto no detalhe, né? Agora, eu tenho uma experiência que foi quando eu percebi, comecei a buscar isso, a estudar isso. Eu estava trabalhando com vendas, né? Antes de ser gestor, eu era vendedor. E eu tinha uma negociação de um projeto de consultoria muito grande. Eu acho que era o meu primeiro projeto grande, assim. Se eu não me engano, era coisa de 30, 40 mil reais, sabe? Que eu ia negociar. E imagina, a primeira vez, aquele nervosismo, cara, eu passei a noite inteira preparando, revisando a apresentação. Eu fiz 3 estratégias de negociação. Eu dava um desconto, dava aqui, puxava lá e tal. Mas eu fiz um negócio tão bem feito, mas tão detalhado. E aí, no dia da reunião com o empresário, foi até um negócio engraçado, assim, sabe? Eu fiz uma apresentação tão poderosa, tão forte, mas com tanto detalhe, que o empresário, como uma pessoa, né, escolada, vamos dizer assim, uma pessoa esperta, ligeira, né, não maldosa, né, eu falei tanto, eu dei tanta informação que ele conseguiu perceber até mesmo a margem de desconto que eu ia dar. E aí ele que falou quanto ele ia pagar. E ele falou exatamente o valor que eu tinha feito de cálculo. E eu não falei, eu não negociei mais de desconto, sabe? Eu fui lá, eu acho que era coisa de 50 mil, sabe? Mais ou menos isso, 50 mil. E eu fiz todo, eu não entrei no mérito do cálculo. Apresentei tudo, tal, fui dando detalhe, dando detalhe, dando detalhe. Ele falou assim, Rafael, dá a proposta aqui, é 30 mil, né? E eu vou assinar e tá feito, e você começa mês que vem. Aí eu olhei para ele assim, falei, caraca, mas como é que ele descobriu? Como é que ele sabia? Como é que ele sabia? Eu nem cheguei a negociar. E aí eu fiquei sem reação.
Eu não perdi o negócio, não perdi, eu fiz a venda. Mas entenda, era um projeto de 40 e poucos mil, e o meu teto, o meu limite era 30. Mas eu usei o meu dialeto, eu estava tão no automático, tão ali preocupado comigo, com a minha performance, que eu não prestei atenção nele. E aí, quando eu fui falando, eu fui me entregando. E eu, gente, eu juro, eu não falei de valores, eu não falei de desconto de porcentagem. Mas a pessoa percebeu. Ela foi fazendo a lógica do processo e falou: é aqui, eu vou dar um tiro aqui, vou acertar. E ele acertou. Aí, né, como eu tinha feito a proposta e estava no papel, a hora que ele falou, eu falei: pô, me entreguei, né? Na hora, assim, eu me entreguei. E aí eu falei: bom, vamos fazer por 30. Mas essa lição ficou para minha vida inteira. A gente tem que tomar cuidado. Lembra que eu fiz o vídeo uns dias atrás, fazendo a divulgação da live, eu falei: ó, você já perdeu uma venda que você vendeu de menos, né? Eu não perdi a venda, mas eu perdi uma boa margem de lucro, porque eu falei demais, porque eu dei muito detalhe. Por quê? Porque eu estava no automático e olhei só para o meu dialeto. A minha forma de comunicar, que é detalhe, é informação, é a lógica do processo. Enquanto o empresário tinha um outro dialeto, uma outra forma de comunicação. Muito conteúdo, hein, Rafa? E é um conteúdo que realmente faz toda a diferença, né? Você está na Exato, frente de exato. uma negociação, e uma negociação não é somente só quem trabalha com vendas, né? Você está na frente da tua esposa, na Com frente do teu certeza. filho, é uma negociação, né? Está negociando a Sempre. mesada, você está negociando se vai fazer a tarefa, se vai lavar a louça do filho, né? Então, isso também é uma negociação, né? Então, você está Sempre. ali, Sempre. se vai ou não vai fazer, né? Então, isso também, isso é bem importante. Sempre, sempre, sempre. Faz todo sentido. É isso aí. Fábio, boa noite, tudo bem? Fabiano Junqueira, boa noite, como é que você está? Lá do estado de O São Paulo, Anderson, Fabiano Junqueira, hein? Anderson Santos, olha só, que bom te ver, amigo. Muito bom te ver, tá? Ó, a Neuza tá aí também, satisfação ver vocês. Galera, eu falei um pouco aqui, ainda não mostrei a ferramenta, eu vou mostrar agora. Eu vou convidar você de novo. Pega, por favor, o aviãozinho, tá? E manda para algumas pessoas. Você vai poder dar um. Bom, o Luiz vai postar essa ferramenta aqui agora, vai mostrar. Você vai poder dar um print nela, ela vai ficar com você, tá? Então faça isso, beleza? Manda aí o aviãozinho para tua esposa, para o teu filho, para o teu tio, para o teu irmão, para o teu sogro, para o seu funcionário, vai mandando, vai mandando. E se você estiver gostando do que a gente está falando aqui, clica no coraçãozinho aí, dá uns coraçãozinho para nós, porque isso também é importante. Ajuda a ferramenta do Instagram a entender que essa live está sendo relevante. Valeu? Luiz, você consegue abrir aí aquela, aquela matriz que é uma cruz, assim? Veja se você consegue abrir. Vamos ver aqui. Eu vou virar a câmera, Rafael, porque não apareceu Fechou. aquele quadradinho, né? Beleza. Mas aqui eu acredito que vai dar certo. Deixa lá que trocou. Espera um pouquinho. Beleza, beleza, beleza. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar. Vai mandando as perguntas aqui que eu tô olhando para baixo aqui, que eu tô olhando na tela, tá? Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente aqui e eu vou fazer o possível para ajudar você a pensar sobre esse desafio. Ah, maravilha, maravilha, Luiz. Volta lá no gráfico, Luiz, volta lá no gráfico. Você consegue? Isso. Obrigado, amigo, obrigado, tá? Assim, pessoal, ó, tá ali, é, tá ali um pouco ofuscado, mas a ideia é que você possa só visualizar algo que a gente estuda e como isso faz sentido, tá? Eu vou aqui comprovar para você como isso faz sentido. Volta lá, Luiz. Aí, pode deixar do jeito que tá, não tem problema não. Você está vendo ali quatro gráficos e quatro palavras, ok? Natural, adaptado, percepção e exigência. Isso faz parte do meu trabalho, eu não vou fazer jabá aqui, pode ficar sossegado, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte. Dentro da metodologia DISC, e a metodologia DISC, como eu disse, eu vou fazer a analogia assim, ó, ela é como se fosse a impressão digital, tá, da sua personalidade, da forma como você reage aos estímulos. É a sua impressão digital. Essa impressão digital, ela sempre vai ter quatro indicadores: a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Tá? Ela vai sempre ter esses quatro indicadores, ok? Então,
digital comportamental, vamos chamar assim, ela é feita por 4 indicadores: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Porém, assim como a nossa digital do dedo, você é capaz de alterar. Tá? Você consegue, se você colocar uma luva, por exemplo, no seu polegar, você vai alterar a sua digital. Se você cortar um pouco o seu dedo, você acaba alterando a sua digital. Você vai fazer uma adaptação. E hoje, as pessoas fazem isso. Então, você tem um perfil comportamental, uma digital, que é o seu natural, como está no gráfico ali, mas com base no meio, na sua relação social, na sua relação familiar, na sua relação profissional, você entende, você acredita que precisa se adaptar. Vou dar um exemplo. A pessoa que tem mais dominância, que é mais decidida, né, mais diretor, às vezes ela percebe que ela está no ambiente familiar e ela precisa ser um pouco mais amena, mais cooperadora. Isso é uma adaptação. Você nem sempre é naturalmente do jeito que você se adapta, ok? Até por isso que eu falei lá que não pode ficar, agora eu vou ser eu mesmo aqui, eu vou falar o que der na telha. Não é assim. Você precisa se adaptar a determinados cenários e situações. Agora, olha que interessante. Perceba lá embaixo do gráfico que existe percepção e exigência. Isso aí é o que a gente chama de análise 360. É quando eu peço para outras pessoas do meu convívio dizer para mim como é que elas me veem e como é que elas gostariam que eu fosse. E aí a brincadeira fica super interessante, tá? Super interessante. Porque eu posso dizer que tem pessoas que têm um perfil mais diretor, mais decidido. Nós já vamos falar dos perfis, tá? Ele acha que ele está precisando ser mais liberal, mais passivo, um pouco mais tranquilo. E quando eu vou olhar a percepção das pessoas, as pessoas elas não estão vendo que ele está mais passivo, elas continuam achando que ele está muito diretor, que ele está muito incisivo, que ele está muito chefão, principalmente em casa, às vezes, né? Aí o que acontece? Por que eu estou mostrando isso? O que eu quero levar você a perceber? Que às vezes, por mais que você perceba que precisa se adaptar, a sua comunicação ela não está sendo eficaz. Entendeu? E aí você está fazendo um esforço, porque sempre para eu me adaptar eu preciso fazer um esforço. Um cara que é diretor, que é decisor, que sabe, gosta de resultado, gosta de tomar a frente. Quando ele abre mão do controle para ser mais cooperador, mais passivo, isso gasta energia. Eu estico o meu elástico, eu tenho que fazer força para ser mais passivo, para não tomar a frente das situações. Se eu sou o cara que toma a frente. Mas tem gente que faz todo esse esforço, e aí quando eu vou olhar a análise dos meus clientes, as pessoas não estão percebendo. Por quê? Porque a forma de comunicar está errada. Está faltando marketing, né? Está faltando marketing aí, Renan, ó, marketing de vendas, comunicação. Entenderam? Então é exatamente isso. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, estatisticamente, com uma ferramenta, com uma técnica, que isso acontece, tá, gente? E eu tenho visto. Luiz, passa para mim. Vamos agora pro perfil. Isso. Vai lá naquele colorido, vai no colorido. Vamos falar só do colorido, eu acho que é mais assertivo. Ô, Luiz, como é que tá nosso tempo aí, cara? Nós temos ainda 25 minutos. Tá, beleza. Galera, ó, falei um pouquinho aqui de DISC. Deixa aí, Luiz, deixa aí, tá? Deixa aí que eu vou usar esse só para mencionar o gráfico. Volta lá na cruz, por favor. Desculpa aí se eu tô abusando da sua bondade, viu, Luiz? O Luiz está sendo o meu suporte aqui. O copiloto. O copiloto. Volta lá no outro, Luiz. Só para eu sinalizar algo em termos de comunicação para eles. Naquela cruzinha onde tem falar mais, ouvir mais. Isso. Esse, né? Maravilha. Obrigado. Pessoal, talvez você vai dar um print aí, depois você aumenta, você vai conseguir ler. O propósito é só olhar para a estrutura e eu vou explicar ela e você vai ver como é que vai fazer todo sentido. A metodologia DISC, ela é a impressão digital do seu comportamento e ela trabalha com base em 4 parâmetros: dominância, influência, estabilidade e conformidade. Mas como é que isso é montado? Tá? Como é que isso é desenvolvido? Como é que Marston pensou isso? Ele começou a partir do pressuposto do seguinte: ele olhou assim, ó, tem pessoas que são mais adeptas a falar, gostam mais de relacionar, de falar, de se expressar.
ok? Que está no canto esquerdo. Se você for olhar ali, vai ter o desenho e você vai ver. E tem pessoas que gostam mais de ouvir, são pessoas mais reservadas, não são pessoas tímidas, tá? Porque timidez é disfunção emocional. São pessoas mais reservadas, são pessoas mais introvertidas. Introversão, ok, tá? Timidez é disfunção, beleza? Então, assim, pessoas que gostam mais de falar, pessoas que gostam mais de ouvir ou de ficar quietas, tá? E aí ele entendeu que tinha essas duas características muito fortes das pessoas. E aí o que aconteceu? Ele percebeu que tinha outras duas características que eram, tinham pessoas que gostavam mais de interação, que está na parte superior do gráfico. Pessoas que gostavam de pessoas, de interagir com pessoas, seja para convencer, seja para mobilizar, para empurrar as pessoas para frente, né? Seja para ouvir as pessoas, seja para dar atenção, a parte da empatia, ok? Beleza? E aí na parte de baixo, ele percebeu que tinha um grupo de pessoas que já não é que não se preocupava, mas não era prioridade olhar para outra pessoa. A prioridade das pessoas da parte de baixo do gráfico era olhar para resultados e tarefas. Eram pessoas que se preocupavam mais com os resultados e as tarefas do que propriamente com as pessoas. E aí, às vezes, você tem uma pessoa aí no seu convívio que é assim, que olha mais para o resultado e para a tarefa, e você acha que ela não gosta de você. Você chama ela de fria, né? Você, essa pessoa é muito racional. Às vezes é o perfil dela. Se você soubesse comunicar com ela, você vai tirar resultado dela, eu garanto para você, garanto, tá? Então perceba que esses 4 parâmetros já são uma ferramenta para você poder mapear pessoas ao seu redor. E aí, gente, mapear é com toda a integridade, com todo o bom senso, com toda a ética, né, que você precisa. Mas eu preciso mapear, eu preciso conhecer quem é a minha esposa, quem é o meu filho, quem é o meu funcionário, né? Eu preciso entender disso. O meu filho, por exemplo, o Benjamin, que tem 2 anos, ele é altamente pessoas, altamente interação, altamente interação. Então eu tenho que saber e perceber isso para saber como educar ele, entende? Então, dito isso, você pode dar um print aí, depois fica isso com você e comece a observar nos seus relacionamentos pessoais, profissionais, sociais, se a pessoa gosta mais de falar ou de ouvir. Ela gosta mais de pessoas ou de resultado, tá? E aí, dentro desse quadrante, existem os 4 perfis de ISC, tá? Na parte de baixo, eu tenho pessoas que gostam mais de falar e gostam mais de resultado, mas é o falar no sentido de eu me imponho, eu digo como tem que ser feito. Essas são as dominantes. Pessoas que gostam mais de ouvir, mas focam na tarefa, no resultado, são pessoas mais conformes. São as pessoas que gostam da qualidade, do processo, do detalhe, da informação. Elas não estão tão olhando para as pessoas assim, né? Elas olham mais para o processo. Quando eu vou para a parte de cima do gráfico, eu tenho o quê? Pessoas que gostam mais de falar e interagir com pessoas. São pessoas que gostam de motivar, gostam de ensinar, gostam de convencer, gostam de explicar, sabe? São pessoas que gostam de envolver as pessoas. Elas gostam que as outras pessoas olhem para elas. Elas querem ser o centro das atenções. Essas são as influentes. O próprio nome já diz, influente, né? E aí você tem do outro lado, você tem pessoas que são mais reservadas, são mais para ouvir, mas que têm muita interação com pessoas. Quem são essas pessoas? São as estáveis, são os empáticos. Você deve ter um amigo ou alguém na sua família, sabe aquela pessoa que é o seu ombro amigo? Você tem uma dificuldade, você vai lá e fala, e ela nunca fala dela. Você nem sabe como é que ela está. Mas parece que você fala com ela, parece que ela está te entendendo. Sabe? E ela tem uma cara de paz, esse tipo de pessoa tem uma cara mais serena, sabe? Ela está sofrendo por dentro, mas ela não demonstra. Esses são os estados. Então, através desses 4 perfis, eu vou dizer para você, você tem os 4, tá? Você tem os 4, um pouco mais, um pouco menos, mas você tem os 4. Beleza, Luiz? Passa para o próximo agora. Vamos fazer completo aqui, cara. Vamos fazer completo aqui, né? E aí a gente já vai para a pergunta para a gente poder encerrar. Luiz, me escutou? Estou escutando aqui. Passa para o colorido agora. Passa aquele colorido. Só esse daqui? Só Não. 3. Só tenho 3 Exato, aqui. esse aí mesmo. E aqui, pessoal, eu quero fazer uma observação. Muitos de vocês talvez já conhecem a ferramenta DISC, ou a metodologia DISC, ou já fizeram alguma análise, né, usando a metodologia DISC, tá? E assim, eu tenho uma preocupação muito grande
Porque eu já tive alguns clientes, quando eu fui fazer análise, o cara falou, eu sou um Dzão, é bom, né? Eu sou um influente isão, então isso aí é bom, porque eu sou assim, porque eu sou... E aí a pessoa se coloca um rótulo, né? E acontece muito do que? Da pessoa achar que o fato dela ser acima do gráfico, vamos chamar assim, né? Ela está lá, eu sou um influente alto, eu tenho uma alta influência, isso é o melhor, eu sou melhor e o outro é pior. E não existe isso, né? A gente sabe que não existe, o que existe são características diferentes. Então eu vou dar um exemplo aqui. Para dominância, tá? Quem tem alta dominância é mais diretor. Não precisa ficar explicando. Como é que é um diretor? Você que trabalha, você sabe. O cara mais decidido, foca em resultado, é rápida decisão, controle da situação. Quem tem baixa dominância, ele é mais cooperador. Ô, Luiz, só sinalizando para você, que eu não sei se você está com um delayzinho aqui, mas ele está no gráfico, tá? Ele não está no coloridinho lá, que é as características de cada um. Se você puder voltar. Esse? Vamos ver. É que o meu notebook ele tá com um delayzinho. Esse aqui é a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Lá, Exato. baixa. Esse mesmo, esse mesmo. Daqui a pouco vai aparecer, você pode dar o print. Então perceba lá na dominância, tem algumas características. Então o fato da pessoa ter uma baixa dominância, lógico, eu estou falando aqui, se você quiser se conhecer mesmo, você precisa fazer uma análise, né? Mas você olhando essas características, você já pode se identificar. Você fala, pô, eu tenho isso aqui, né? Ok? Eu tenho isso aqui. E o primeiro passo para você se comunicar de forma eficaz é você saber qual é o seu dialeto. Você precisa saber qual é o seu dialeto para ver se o seu dialeto bate com o da outra pessoa com que você está conversando. Perceba que abaixo da dominância, a pessoa é mais cooperadora. Ela não é uma pessoa ruim, ela só é mais cooperadora. Na influência, quem tem alta influência é mais comunicativo, mais social, gosta de ser reconhecido. A baixa influência é uma pessoa mais técnica, mais concentrada, focada, mais pesquisadora, a gente chama. Na estabilidade, quanto maior a estabilidade, maior a empatia, maior o planejamento. Em contrapartida, maior o medo de correr risco. Já a baixa estabilidade é uma pessoa mais executora. Ela não gosta muito de ficar planejando, ela é mão na massa, ela gosta de fazer, né? E no conforme, se eu sou muito conforme, eu sou muito burocrático, detalhista, eu preciso de detalhes, de informação, mais informação, de explicações. Se eu sou baixo conforme, eu sou mais criativo. Eu não ligo mais tanto para o detalhe, eu sou mais inspirador, eu gosto do estado da arte, eu gosto de coisa nova, eu não quero pegar o antigo, eu quero transformar o antigo em algo novo. Então perceba que cada quadrante desse, em cima e embaixo, é um dialeto diferente. Mas atenção que a pessoa, o nosso perfil é a formação dos quatro. Agora, você conhece pessoas, eu tenho certeza, que tem uma dificuldade tremenda com controle, com burocracia, com regra. Não consegue respeitar horário, não consegue preencher planilha, não consegue fazer relatório. Eu tenho certeza que essa pessoa, se você der algo para ela criar, desenvolver, ela vai fazer assim, num piscar de olhos ela te entrega algo extraordinário. Então, além de você saber se comunicar, você tem que conhecer o potencial da outra pessoa. Então, perceba, se eu tenho um funcionário, né, eu vou falar da minha realidade, eu sou um gestor de vendas, e eu tenho um vendedor, e o meu vendedor, ele tem uma alta dominância, se eu ficar chegando para ele e ficar dando detalhe, e ficar, você tem que fazer relatório do relatório do relatório, preencher a planilha. Ou então eu vou e falo assim, olha, você vai ter que vender desse jeito, vai ter que falar desse jeito, assim, assim. Cara, eu mato, cara. Ele perde a motivação. Porque o alta dominância, ele é desbravador, ele quer fazer por conta dele. Ele quer ter o domínio da situação, ele não quer seguir um protocolo, ele quer criar o resultado. E aí eu preciso adaptar o meu dialeto. Eu volto lá no exemplo que eu falei. Eu tenho uma equipe hoje de 9 vendedores. Né? O Fábio é um deles, está aqui comigo. O Fábio pode comentar. Né? É assim, o comando para uma meta de vendas, ele é padrão. Mas depois eu tenho que ir um a um. Eu tenho que ajustar o dialeto com cada um. Porque tem um que é mais dominante, tem pessoa que é mais influente, né? Tem pessoa que é mais estável, e aí eu tenho que ir lá tirar um pouquinho ela da estabilidade para execução, e tem pessoa que é mais conforme, mais burocrática,
E aí você tem que ir lá, tem que negociar, mostrar para ela que ela precisa abrir mão um pouquinho da regra, ser um pouco mais criativa, ser um pouco mais influente. Percebe como isso faz a diferença? E eu afirmo para você, isso gera resultado. Né? Se você nunca parou para pensar, pare para pensar agora. Terminando essa live, né, comece a observar seu filho, sua esposa, seu colega de trabalho, seu chefe. Às vezes você está pedindo algo para o seu chefe, você é uma pessoa conforme, né, igual eu, e aí você quer dizer, você quer ensinar, já viu aquele termo ensinar o vigário a rezar a missa? Já ouviu, Luiz, esse termo? Não? Já Já. vi. Isso é um O termo antigo. conforme, exato, o conforme é esse tipo de gente, é o cara que quer ensinar o vigário a rezar a missa. E aí você pega um vigário que é dominante, né, Vixe, ele não quer. sai faísca. Exato, sendo que você poderia simplesmente chegar para o dominante e falar assim, olha, eu preciso dessa meta, ela é extremamente ousada, isso é um desafio para você, e você tem tanto tempo para atingir esse resultado. Como? Isso é contigo. Tá vendo como muda a comunicação? Eu mudei a comunicação. Se eu sou conforme, eu chego para o cara e falo assim, olha, a gente tem uma meta de 200, e você vai seguir essa estratégia, você vai abordar esses clientes, você vai usar esse script, você vai fazer com essa planilha. Para o conforme, isso é o mundo dos sonhos. Agora, para o dominante, isso é a morte, é a treva, como diz, né, hoje em dia. É a treva. E a mesma coisa é para o influente, a mesma coisa é para o estável. Eu vou dar um exemplo aqui, o estável. O estável é uma pessoa que tem muito receio de correr risco, alta estabilidade. Então o cara ele precisa do norte, ele precisa de planejamento. Você precisa dizer para ele, você está seguro, eu estou te dando suporte, a gente tem uma perspectiva, né? Só que eu preciso que você entre em ação, né? Ok? O influente, você tem que dizer assim, olha, se você trabalhar em cima desse resultado, você vai alcançar mais pessoas, você vai fazer mais relacionamento, você vai ser cada vez mais reconhecido. E aí cada área dessa tem uma motivação. Então, por exemplo, o dominante, a motivação dele é o resultado. Só que o alta dominância ele gera o resultado. O baixa dominância, ele participa do resultado, é o braço direito. Cara, qualquer empresário amaria ter um baixo dominante do lado. Porque é o cara que faz, ele entrega, é o copiloto, é o escudeiro. É a melhor pessoa para você ter como assessor. O influente, ele quer reconhecimento. Já o baixo influente, ele quer desenvolver, ele quer desenvolver a pesquisa dele de forma interna, ele quer criar, ele quer descobrir as coisas. Né? O estável, ele quer planejamento, ele quer segurança. O baixo estável, mão na massa. Você imagina, cara, você vai ficar falando de planejamento com baixo estável, ele quer mão na massa, ele quer prática. Né? O conforme, ele quer regra, quer detalhe. E o baixo conforme, ele quer criar. Ele quer criar. Você tem que lançar para ele e falar, cara, cria a estratégia você. E aí ele vai criar e vai se comprometer com o negócio. Pessoal, tá fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Né? O Anderson está falando ali, excelente didática de mapeamento. O Fabiano, excelente ferramenta, bastante didática. José Maria, meu garoto, que bom ver você aqui, né? Saber reconhecer, isso monta o time certo. É isso aí, Zé. A gente falou numa outra live de introversão e extroversão, e eu tirei um monte de detalhe daí, tá? Sheila, bem-vinda, Sheila. Josiel, aí é o cara da comunicação, hein? Aí, o Josiel trabalha lá no Biocarne e foi a empresa que me destravou, viu? Foi a empresa que me destravou para a inteligência emocional, que me despertou para a comunicação. Obrigado, Josiel, pela participação, cara. Um abraço. Vamos fazer uma live junto, hein? Luiz, e aí? Como é que a gente faz Ali, agora? tem uma pergunta ali, o Fabiano. Não sei se é uma pergunta ou não, ali, ó. Se o indivíduo não tem perfil de alta dominância, existe meios de trabalhar as características do dominante e ser bom nestes atributos? Existe, Fabiano? Existe sim. Lembra do primeiro gráfico que eu mostrei, da adaptação? Nós podemos nos adaptar. Agora é importante entender que, assim, tem perfis que não se conversam. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa muito influente, ela tem a tendência de ter dificuldade de conformidade, ok? Uma pessoa que é muito dominante, ela tem a tendência de ter dificuldade de estabilidade, de empatia, tá? E assim a gente tem algumas configurações. Eu não consigo dar todos os detalhes aqui. Se você quiser me procurar depois, pelo direct ou pelo WhatsApp, a gente pode ir conversando
nesse sentido, mas há possibilidades de se adaptar, de se desenvolver. A gente só tem que tomar cuidado com até quanto eu vou esticar o meu elástico, tá? Você precisa cuidar muito disso. Tem gente hoje que está esticando o elástico no limite, e aí você começa a ter estresse, depressão, você começa, né, a ter insônia, você começa a perder o prazer na vida. E a proposta não é essa. Tá? A proposta não é essa. Infelizmente, as organizações ainda não trabalham com esse tipo de análise, pois quando começarem a trabalhar, a qualidade de vida vai aumentar e os resultados vão evoluir. Agora eu quero fazer um convite para você. O Luiz pediu para mim as perguntas podem vir, tá, pessoal? Pessoal, vem com Façam as Rafael. perguntas. Oi. Quem tiver alguma pergunta, pode deixar aí que depois, se não der tempo aqui, o Rafa depois responde aqui nos comentários, tá, pessoal? Pode colocar, se tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Deixa com nós, é isso aí, é isso aí. Ô, Luiz, dá um print aí, vamos dar um print aí, né? Deixa eu desligar os comentários aqui. Desliga os comentários, dá um print. Vamos lá. Beleza? Avisa a hora que tiver dado. Beleza. Show. Show. Obrigado mais uma vez, amigo. E assim, ó, para a gente encerrar, eu quero motivar você. Eu estou disposto a compartilhar com você esses arquivos aqui, mas para isso eu quero convidar você a fazer uma ação, tá? Eu prometi no meu Instagram, não sei se o Luiz repostou lá, que eu ia dar 2 presentes hoje para quem estivesse na live aqui, até o final. A gente chegou no final, eu vou dar o presente. Primeiro presente, você pode fazer uma degustação gratuita lá no meu Instagram. Eu vou convidar você para ir lá no meu Instagram. Se você puder me seguir, eu vou gostar. Se você gostou dessa live aqui, gosta desse tipo de informação, me segue lá, tá? Entra no link da minha bio, você vai lá no meu perfil, link da bio, você vai abrir um site com 3 links e lá tem degustação gratuita, análise comportamental. Você vai preencher um questionário, dura em torno de 10 a 15 minutos, e ali vai sair uma prévia, tá? Vai sair uma prévia de como é que é a sua identidade de comportamento, qual é o seu perfil, ou seja, uma prévia do seu perfil comportamental, tá? E aí, assim, esse é um presente. Isso é gratuito, é aberto, eu quero motivar você a ir lá. Vá lá, porque sai uns negócios legais lá, cara. Sai umas características bem interessantes para a gente refletir. O segundo presente, ele vai ter um prazo, tá? Vai ter um prazo. São 17 pessoas aqui. Você que for lá no meu Instagram, tá? Me seguir, clicar no link da bio e fizer até a meia-noite, tá? Precisa ser até a 0 hora do dia de hoje. Fizer até a 0 hora do dia de hoje, essa degustação gratuita, eu vou ficar com o seu contato de e-mail e de telefone, ok? E você automaticamente vai ganhar um crédito. Eu vou te dar um crédito de R$100, vou te dar um crédito de R$100, valendo pelos próximos 30 dias, ok? Se você, porventura, tiver interesse em fazer uma análise comportamental comigo, tá? Se você tiver interesse, me chamou a atenção esse tema, eu tenho interesse em fazer, eu acho que eu preciso dessa ferramenta, eu preciso entender mais de mim para poder me comunicar melhor com os outros, vai lá no meu Instagram, link da bio, faz a degustação gratuita até a 0 hora de hoje, eu vou receber essa informação e eu vou entrar em contato com você. Vou mandar o material, vou mandar alguns vídeos. Você não tem compromisso nenhum, tá? Você não tem vínculo nenhum. Se você não quiser fazer, fique em paz. Mas é um presente que é o que eu poderia dar. O Luiz pediu, Rafael, o que você tem de presente? Eu falei, cara, eu estou disposto e eu quero muito ajudar, porque eu tenho visto, eu volto a dizer, pessoal, eu tenho visto meus clientes de análise comportamental que têm um perfil natural X, fazendo uma adaptação extrema, gastando energia, se esgotando. E quando a gente vai olhar a análise 360, as pessoas não estão reconhecendo. As pessoas do profissional, elas não reconhecem o esforço que a pessoa está fazendo. E aí, eu, com as ferramentas de coaching e com a devolutiva, eu ajudo a pessoa a entender se ela continua ou não, se ela muda a comunicação dela para ela gastar menos energia, ser mais eficaz. Tá? E é isso que eu quero deixar para você. Se você preencher até a 0 hora de hoje, a degustação, automaticamente você ganhou um crédito de R$100 de desconto em cima do valor da minha análise comportamental, que é o relatório, mais devolutiva e mais plano individual
de ação. Vale Luiz, muito a pena, né, Rafa? Até porque também eu sou seu cliente, né? Nós fizemos uma análise aí também. E eu vou falar por mim, dar o meu depoimento bem rápido, para não tomar muito tempo, mas uma coisa que me deu uma estabilidade e você, aquela insegurança do futuro, você, para mim, eu fiquei mais seguro de mim. Por quê? Eu sei como eu reajo às pessoas, lidar com as pessoas, você sabe como lidar com elas. Então, isso se torna muito mais simples, mais fácil, você se torna assertivo. E quando você tem ousadia, você tem menos medo de fazer algo, você tem coragem de ir lá e fazer o que precisa ser feito. E aí é onde as coisas exato, acontecem, seus objetivos começam a ser alcançados e você começa a avançar. Aí você fala, nossa, exato. como que mudou, né? Você pensa que então faz toda a diferença. Então quem tiver aí, né, faz a degustação gratuita lá, não vai, é rapidinho, tá? Vale a pena. Sim, sim. Obrigado, viu? Obrigado pelo testemunho aí, Luiz. E a ideia sempre é ajudar, estou à disposição aqui, independente de você fazer ou não fazer análise comigo, viu? Você pode me chamar no WhatsApp, eu acho que tem o meu, acho não, tenho certeza, tem meu WhatsApp lá no Instagram, pode me mandar um áudio, compartilha a tua situação, dentro da minha possibilidade, do meu horário de atendimento, eu vou estar tentando responder, e é uma satisfação. Cara, cada vez que eu vejo, né, que eu ajusto, né, eu percebo que o que eu tenho feito é ajuste fino, é detalhe, sabe? Ou é a pessoa se conhecer, pessoas que não se conhecem, elas passam a se conhecer, ou seja, quem é você realmente, né? Quem é você? Ou então a pessoa já se conhece, mas ela está adaptada de uma forma ainda inadequada, ela está sendo ineficaz, está gastando energia demais. Aí eu vou lá, dou uma ajustadinha junto com ela e a pessoa, pá, vai embora, cara, deslancha, isso é fantástico. É satisfação poder ver isso das pessoas, assim como eu vejo de você, depois do que a gente trabalhou aí contigo. Rafa, Pessoal, nós vamos lá. temos ainda 4 minutos aí, partindo para os finalmente, então aí, né? O que Me, isso me significou faz, para você estar aí nessa live, muito conhecimento. Resumindo um Luiz, pouco aí de tudo, o que você deixa aí para as pessoas que estão olhando para o futuro, né, e querem se desenvolver, querem avançar nas suas carreiras? Que dica que você dá aí para as pessoas, Rafa? Além de todas essas que você já deu, qual a dica final? O pulo do gato aí agora. eu vou dizer assim, se questione, questione, questione tudo e teste, tá? Questione e teste. A gente chama de MVP, né, na área de gestão, MVP, mínimo produto viável. Não adianta você ter um balde de ideias, tá? Um balde de ideias não vale nada se você não colocou essas ideias em prática. Então, teste, questione, ok? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Tem um ditado que acaba virando um drive, acaba virando uma programação na nossa mente, que diz assim, ó, não faça para os outros aquilo que você não quer para si. Okay? Não faça para os outros aquilo que você não quer para si. Pensando do lado de agressão, criminalidade, tudo bem, ok? Agora, tem coisas que eu não quero para mim que o outro quer. É o que nós acabamos de falar aqui. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, com esse tipo de drive, de programação. Eu faço para o outro aquilo que eu quero de bom para mim. Será que aquilo que eu quero de bom para mim é o que o outro quer? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está fazendo aquilo de bom para você, para sua esposa, é o que a sua esposa quer? É o que o seu filho quer? É o que o seu funcionário quer? Eu deixo essa reflexão para você. Né? O que você tem feito para o outro é aquilo que você gosta ou é aquilo que o outro gosta? Pensa nisso. Pensa nisso. Exercite a inteligência emocional, mas comunique da forma adequada, com empatia, olhando para o outro, olhando sempre para o outro, e você vai ser bem mais sucedido na sua comunicação. Pessoal, só Mas um agradecer minutinho vocês. final aí para encerrar, para aquelas pessoas que querem trabalhar online ou colocar aí o seu negócio aí, colocar a sua cara online, Rafael, que dica que você dá? Cara, teste, né? Coloque em prática, mão na massa. Seja mais executor e menos planejador. Faça o teste e você vai ver que depois da primeira, a coisa começa a fluir. Né? Sempre com um pouco de cuidado, mas fale daquilo que o seu coração queima. Fale daquilo que você tem paixão. E você com certeza vai ajudar. Para encerrar, não existe
Ninguém que tem tão pouco que não possa contribuir e ninguém que sabe tão pouco que não possa ensinar. Guarde isso para a vida de vocês. Não existe ninguém que tenha tão pouco que não possa contribuir e ninguém que saiba tão pouco que não possa ensinar. Valeu, Luiz. Rafael, Obrigado, gratidão. galera. Obrigado. Gratidão a todos, pessoal. Satisfação, Até cara. terça Deus que abençoe vem. todos vocês.